O OmniLife veio para ajudar as pessoas a terem mais qualidade de vida, mais saúde, melhor qualidade de vida e também um melhor padrão financeiro, um melhor padrão de vida. Então, isso é muito interessante. Aliás, quando nós falamos em saúde, nós estamos falando em um todo. Eu sempre gosto de frisar isso. Saúde não é simplesmente ausência de doença, saúde envolve um todo, desde o seu corpo físico, emocional, mental, social, espiritual e financeiro também. Vocês viram aí, Celso Valente acabou de dar um show falando da parte financeira, e às vezes tem pessoas que acham que dinheiro não faz parte de saúde. E falar nisso, saúde a todos, cadê os nossos empresários aí com suas garrafas de suco, tomando o nosso alimento do dia aí? Eu falo que vem para complementar e dar melhor saúde, melhor qualidade de vida. Então, gente, a saúde envolve um todo. Eu sei que não é o caso de ninguém aqui na sala, mas alguém já ficou sem dinheiro? Tem dor de cabeça? Perde o sono? Tem gente que fica estressada? Às vezes até casamentos se acabam por causa disso, imagina? Num momento de dificuldade financeira, que era o momento de se unir para somar, para recuperar, muitos casais às vezes não entendem, não sabem administrar isso. Então, assim, dinheiro faz parte de saúde também. Ok, gente? Mas vamos lá falar de um tema muito importante e vital para a nossa vida, para a nossa saúde, para a nossa vida. Às vezes algumas pessoas me perguntam, doutora, tem como ter saúde sem nutrição? Sem nutrição não tem como ter vida, gente. A nutrição é vital no nosso dia a dia, sabe? Então, assim, a nutrição ela vem para somar. E nós temos como os nossos grandes aliados fundamentais os nossos excelentes produtos OmniLife. Imaginem isso. E nós vamos estar falando hoje aqui sobre doenças carenciais, sobre a fome oculta. Aí você fala, como assim, doutora, fome oculta? Eu estou com fome, não sei se estou com fome. É exatamente isso também. Às vezes, há muitas faltas de múltiplos nutrientes no teu organismo e você nem percebe. Às vezes, nem mesmo no exame aparece ainda. Quando a gente fala de fazer uma contagem sérica de nutrientes, às vezes ainda não aparece, mas o teu corpo já paga um preço alto por conta disso. Ok? Beleza? Então, vamos lá? Como o Celso falou, tenho alguns livros aí que muitas pessoas já conhecem, livros que vêm de encontro a somar exatamente na nossa qualidade de vida no dia a dia. Ok? Então, mas o que é esse negócio, doenças carenciais, fome oculta? E eu quero só reforçar um detalhe com vocês. Quantas vezes vocês foram falar de um produto e a pessoa vira para você e fala assim, mas eu não tenho nada, eu não preciso. Gente, todos nós precisamos. Por que nós precisamos de complementos nutricionais? Porque eu não quero comer. Não, você come. Só que o nosso solo hoje é esgotado de nutrientes. E, em consequência disso, tudo que é cultivado ali já chega na nossa mesa com o menor teor nutricional. Ok? Os alimentos que nós temos hoje já não são os mesmos de antes, por conta do solo. Nós temos alimentos com mais cálcio, com mais magnésio, com mais selênio, com mais nutrientes. Hoje já chegam na nossa mesa com menos nutrientes e, às vezes, mais metais pesados por conta dos agrotóxicos e assim por diante. Ok? E sabe qual a outra situação que nos leva a precisar aumentar a nossa necessidade por complementos nutricionais? Algo que eu acredito que seja só de São Paulo, né? Esse pessoal que mora aí na praia, São Luís, Maceió, Aracaju, o pessoal vive aí na Boa Vida, o pessoal de Goiás, vão descansar em Caldas Novas. Gente, estresse. Estresse é uma doença que desencadeia várias outras. Aliás, muitas doenças, elas terminam desencadeando outras, por isso que nós temos que cuidar de uma forma geral. Quando eu falo o estresse desencadeia várias outras doenças, e o estresse, ele tem um gasto energético muito alto, é o teu corpo trabalhando ali para se defender. Então, é interessante a gente reforçar, e é uma outra razão que nos leva a depender, a precisar de mais nutrientes, ok? Então, muito importante a gente atentar a tudo isso. Outra situação, obesidade. Obesidade é uma doença que leva a várias outras. Quantas pessoas, às vezes, têm dor no joelho, dor no tornozelo, por conta de uma obesidade? Então, pode ocasionar várias outras complicações, aumentar o processo inflamatório no corpo, aumentar o risco de diabetes, aumentar o risco de uma osteoporose, aumentar o risco de problemas do sistema nervoso, cardiovascular, enfim,
Então, a gente precisa cuidar. Então, aquela pessoa que às vezes chega para você e fala assim, ah, mas eu não preciso, porque eu não tenho nada. Gente, qual que é o principal objetivo dos nossos produtos? A prevenção é a palavra-chave. Eu até falo, eu até comento no meu livro, mais vale 1 grama de prevenção do que 1 quilo de tratamento. Então, o que a gente precisa fazer? Cuidarmos antes, valorizar a saúde enquanto temos saúde. Às vezes você fala de um produto para uma pessoa, a pessoa fala, ah, mas é caro. Quando você está cuidando da tua saúde, você está investindo na tua saúde. Caro é ter que gastar com a doença. Então, é muito importante a gente atentar a isso. Valorizar a saúde enquanto temos saúde, ok? E falando na alimentação, muitas vezes as pessoas comem sem pensar no valor nutricional, às vezes pelo sabor, às vezes pela aparência, às vezes por isso, e assim vai. E aí, o que é... Às vezes, quando a gente fala alimentar e nutrir, as pessoas imaginam a mesma coisa. Claro, você está comendo de uma certa forma. Porém, alimentar, você comer algo porque está com fome, está na rua, passou alguém vendendo alguma coisa, você comprou, comeu. Ali você tem é matar a fome, popularmente dizendo. É uma forma de saciar, é uma forma de abastecimento. A nutrição já vai mais além. Já é a ciência que estuda tudo isso, desde o momento que esse alimento chega na tua boca, vem a mastigação, vem a digestão, vem a absorção desses nutrientes, a utilização desses nutrientes pelas nossas células e a eliminação. Então, é um ciclo, então tem todo um processo. Você entendendo ou não, vai acontecer assim, ok? Pelo menos é o que deve acontecer. Então, desde o momento que você ingere, passa por todo esse percurso e você elimina. Por isso que a gente sempre fala, tem que se alimentar, tem que se nutrir bem e também tem que eliminar bem, porque senão você começa a se intoxicar. E o objetivo da nutrição e os nossos produtos são exatamente isso, desintoxicar, corrigir as carências nutricionais, equilibrar o teu organismo, elevar a imunidade e naturalmente vai diminuir as chances de adoecer. Vai diminuir o risco de adoecer, na verdade, né? Então, é isso que nós queremos. Eu vejo muitas pessoas falarem assim, nossa, mas pessoa tal toma o produto, toma isso, toma aquilo e teve um problema. E esses dias me ligaram falando, nossa, se a pessoa tivesse tomado mais produtos, não tinha adquirido esse problema. Gente, é importante lembrar, não é porque nós temos um cardiologista que ele não possa morrer do coração. O risco vai ser menor porque ele vai se cuidar. Não é porque você usa os produtos que você fala assim, eu estou imune a tudo. Não. Cada organismo é um organismo diferente. É importante atentar a isso. Ok? Então, a nutrição vem aí ao nosso favor. Ok? E fome oculta, o que é? Quando você come um sanduichão lá, olha o tanto de pão. Aliás, gente, a gente sempre fala no controle, na ingestão dos carboidratos, isso não é somente para diabéticos. Isso vale para todos nós. Excessos de massas, excessos de farinhas refinadas, sobrecarregam, intoxicam, e você tem a sensação que você está bem nutrido e você, às vezes, só está cheio, ok? Então, aumenta todo aí um processo. O que é esses excessos de massa? O produto final de tudo isso é uma glicose que vai para a tua corrente sanguínea e inflama todo o teu corpo. Um corpo inflamado é um corpo com pH desequilibrado, um corpo intoxicado, um corpo sobrecarregado, uma imunidade baixa e você vulnerável a vários problemas. Nós temos fantásticos produtos que nos ajudam, mas uma reeducação nutricional precisa acontecer. Eu não posso cuidar de um lado e intoxicar pelo outro. Então, é muito importante isso, conscientizar, orientar a tua equipe, oriente os seus clientes, e o cliente se sente muito bem quando você orienta. Ah, você vai tomar esse produto, olha, mas é importante tomar bastante água, isso é vital, viu, gente? Comer bastante frutas, verduras, legumes. O que o cliente entende no momento desse? Que você não está ali apenas querendo vender um produto para ele, mas sim, de fato, preocupado com a saúde dele de uma forma geral, ok? Então, quando a gente fala de fome oculta, você está comendo, de repente, um sanduichão aí, e eu até comento, não sei cadê o meu livro que eu falo isso, até esses dias uma pessoa fala, então pode comer isso. Eu falei, olha os sinais. Nós temos aqui, por exemplo, no Dura Arte de Vivermos, eu coloco um sanduíche e coloco os legumes, as verduras atrás. E a pessoa falou, opa, eu posso comer isso? Você pode olhar de duas formas, menos e mais. Ou você pode olhar negativo e positivo, ok? Então, nós devemos aumentar a quantidade dos vegetais. Vamos usar o que a natureza nos ofereceu, ok? Eu sempre comento, vamos descascar mais e desembalar menos. Tá? Isso é o que nós precisamos. Esse é o básico para a nossa saúde, para a nossa vida. Vamos envelhecer sem ficar velho.
Fiquei muito feliz essa semana. Tivemos a mãe de uma empresária com 100 anos, lúcida, contando histórias. Então, gente, isso é uma bênção. Mas por que chegou aos 100? Porque começou a cuidar desde pequeno. Quando ela estava na infância, quando era a sua adolescência, ela não tinha McDonald's, ela não tinha os lanches, ela não tinha os refrigerantes, ela comia fruta, chupava fruta. Então, é isso que nós devemos fazer, ok? Cuidar melhor de tudo isso. Atingindo 1 a cada 4 pessoas no mundo, mesmo assim, mais de 80% dos brasileiros não fazem ideia do que seja. Mas e você? Sabe o que é síndrome da fome oculta? Não? Então você precisa saber. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a fome oculta é a carência de um ou mais micronutrientes, ou seja, as vitaminas e os minerais que participam de funções importantes para o organismo, como a produção de enzimas e hormônios e a proteção contra os radicais livres. Consequentemente, essa ausência se desenvolve em pessoas que não têm uma alimentação balanceada. A alimentação vazia provoca problemas como contração dos músculos, cãibras, cansaço, fraqueza, irritação, obesidade, variação de humor, entre outras coisas. Por exemplo, a falta de energia pode acontecer pela ausência de vitamina B12 ou de ferro, que leva à anemia. Já a ingestão insuficiente de potássio, cálcio ou magnésio pode ocasionar em cãibras frequentes. Isso tudo pode ser evitado a partir da alimentação balanceada. Você deve apostar sempre em um prato colorido, com uma grande variedade de vitaminas e minerais. Abuse de frutas, verduras e legumes. Produtos enriquecidos com cálcio e outros minerais podem ser úteis. Escolha alimentos naturais e evite os processados. Os suplementos alimentares também são recomendados para auxiliar na reposição desses nutrientes. Tudo isso, aliado à boa alimentação, os benefícios são inúmeros. Gostou do vídeo? Então não se esqueça de se inscrever em nosso canal, deixar seu joinha e ativar o sininho para mais curiosidades sobre... Percebem, gente? É interessante? Olha, isso, gente, faz parte do nosso dia a dia. Muitas vezes as pessoas respondem assim, e às vezes em palestra, quando a gente está no meio de uma palestra, a gente fala, você faz uma prevenção, você se cuida? E geralmente as pessoas levantam a mão e falam assim, eu faço, a cada 6 meses eu faço um check-up. Beleza, ótimo, fantástico. Até é importante lembrar que muitas vezes as pessoas começam a usar os produtos e esquecem desses cuidados básicos. As mulheres precisam ir ao ginecologista, os homens ao urologista, precisam acompanhar para ver como está. Porém, o que é um check-up? O que é um exame? Exame, gente, é para te dar um diagnóstico. Prevenção é aquilo que nós fazemos todos os dias com os nossos bons hábitos alimentares, tomando bastante água, atividade física, complementos nutricionais para complementar aquilo que falta no nosso dia a dia, como eu comentei no início. Então, isso é prevenção. Eu falo que exame é igual plano funeral, todo mundo paga, quem quer usar? Exame, todos nós fazemos a cada 6 meses, uma vez por ano. Mas o que nós queremos? É ter uma resposta tranquila, que você está bem. É uma confirmação para você ver que está tudo ok. Porém, o que nos previne de tudo isso? Os nossos bons hábitos, e o OmniLife está aí, a nutrição e o OmniLife, nossos excelentes complementos como os nossos grandes aliados, ok? Então, como vocês viram no vídeo, carências de algum nutriente por um mês, por uma semana, por um dia, vai nos prejudicar, por um ano. Às vezes tem pessoas que levam carências nutricionais aí ao longo de vários anos. Então, chega uma hora que vai pagar a conta. Chega a hora do ajuste de conta. Então, a gente precisa atentar a tudo isso, ok? Então, quando você está com equilíbrio nutricional, com todos os nutrientes, com a verdadeira nutrição celular, com energia, com disposição, com as suas células trabalhando de forma adequada com a energia, você naturalmente tem uma qualidade de vida melhor. E é isso que nós queremos. E a gente tem, só para vocês terem ideia, tudo isso começa na infância. Imagina que você precisa começar. Muitas das vezes a gente ouve mães comentando assim, nossa, mas o meu filho pode usar esses produtos? Mas o meu filho pode usar isso? Deve.
A gente sempre fala, claro, que é uma recomendação aí da Organização Mundial da Saúde, Ministério da Saúde, nós nutricionistas, pediatras, a criança nasceu até os 6 meses, ela deve ser alimentada com leite materno, porque é super completo para ela ali. Porém, pode haver algumas complicações, a mãe não forneceu o leite suficiente para alimentar essa criança, alguns detalhes, algumas orientações. Por isso que quando vocês olham o rótulo dos produtos, vocês vão ver lá, crianças até 3 anos, lactantes, lactentes, usar esse produto somente com orientação do médico ou nutricionista. Por quê? Porque a gente precisa administrar quantidades, não que o produto seja nocivo à criança, não. É porque a gente precisa administrar quantidades, ok? Nós vamos ter casos de criança, eu tive um caso de uma sobrinha, que o bebê nasceu prematuro, e precisava ganhar peso, na época era o Nova Kid. Essa criança estava internada. A mãe, minha sobrinha, tomava o produto e, através do leite, ela passava para a criança. Essa criança teve um ganho de peso de uma semana para outra de aproximadamente quase 500 gramas. E isso foi vital para a vida dele hoje, que a gente achava que não ia sobreviver. Olha para vocês verem o quanto é importante a nutrição, o quanto são importantes todos esses nutrientes. Então, as crianças, é importante que os pais comecem a educar desde a infância, desde pequeno. A gente, às vezes, depara com uma mãe no consultório, um pai no consultório, e fala, mas meu filho não gosta de banana, não gosta de maçã, não gosta de pera, não gosta disso. E geralmente, eu pergunto, e você, gosta? Porque, às vezes, os pais não fazem. A criança não nasceu sentindo sabor de nada. Somos nós que vamos adicionando no dia a dia. Então, é importante também essa responsabilidade e disciplinar a criança para o que é saudável. Às vezes a gente vê mães colocando refrigerante na mamadeira de uma criança, meu Deus, que absurdo! Nenhum adulto poderia ter no seu dia a dia tudo isso. Imagina uma criança em fase de crescimento, formação óssea, formação de tecido, de cartilagem, todos, enfim. Então, a gente precisa atentar. Então, procure dar vida aos seus filhos, dar vida a essas crianças, ok? Então, é aí que começa a síndrome da fome oculta. São essas carências que já vêm desde uma infância. A carência de nutrientes te deixa vulnerável à queda de imunidade, a problemas sérios, carências. Quando a gente fala de carência nutricional, eu vou estar falando depois das doenças, quando a gente fala de doença carencial, não é só anemia e osteoporose. Nós temos muitos problemas sérios por conta de tudo isso, ok? E aí, quanto mais desnutrido, mais compulsivo, mais estressado você vai ficar, e às vezes aumenta a compulsão por alimento, e aí começa a obesidade infantil. E aí termina sendo um candidato aí a problemas sérios, ósseos, articulares, a diabetes e várias outras complicações, até mesmo, por exemplo, o câncer. Então, muitas das vezes as pessoas falam, mas eu vou tomar esse produto, vai fazer... Não, gente, nós não temos medicamentos. Nossos produtos, é uma palavra que eu gosto muito de atentar a isso, nossos produtos são alimentos, não são medicamentos, não tratam e nem curam doenças. Tirem a palavra do seu dicionário, quando você estiver falando com a sua equipe, com seus clientes, palavras, combate e cura. Por que eu falo isso? Porque a cura não está no nutricionista, no médico. Nós somos um veículo de orientação. O corpo seu é que tem que reagir. Só que para ele reagir, ele tem que estar bem nutrido, ele tem que estar desintoxicado, uma imunidade em alta, bem hidratado, atividade física, porque você precisa movimentar esse corpo, e naturalmente, aí nós temos o nosso grande aliado, ok? Então, vai interferir, por exemplo, no desenvolvimento físico, mental, se essa criança tem carências nutricionais, enfraquecimento do sistema imunológico, maior índice de mortalidade infantil. E isso nós precisamos cuidar com a alimentação. Quando você usa os complementos nutricionais, e falar nisso, saúde a todos, cadê vocês aí com suas garrafinhas, com nosso suco? Isso tem que estar constante no seu dia a dia. Muitas vezes as pessoas falam, mas eu posso tomar produtos assim? Vitaminas e minerais, gente, fazem parte da nossa fisiologia. Ok? Então, quando você come, você toma o seu café da manhã, seu almoço e o seu jantar, você está nutrindo as suas células, ou pelo menos essa é a tua intenção. Só que, como eu comentei no início, há um déficit muito grande de nutrientes, tá? E aí interfere, tem uma série de fatores que interferem, então por isso que a gente fala aí da complementação. Então, o melhor tratamento é a prevenção, alimentação saudável, balanceada, quanto mais... Por que a gente fala colorir o prato? Quanto mais variedade de alimentos, maior variedade de nutrientes também, ok? E quais são os sintomas de uma pessoa com carências nutricionais? Gente, queda de imunidade, anemias,
câncer. E você fala, nossa, mas o que tem a ver? Câncer, carência nutricional? Sim. Se você tem a carência, você tem queda de imunidade, você fica vulnerável. E assim por diante. Raquitismo. Quantas crianças, às vezes, com carência de alimentos por conta de razões financeiras? Mas lembrando, fome oculta não está relacionada somente à carência financeira. Às vezes, pessoas que jantam nas melhores churrascarias, nos melhores restaurantes, têm carências nutricionais também, ok? Cegueira, a carência de nutrientes te levam, fraqueza, obesidade, irritabilidade, distúrbios metabólicos, insônia, e você fala, nossa, tem insônia? Sim. Vocês sabiam que a falta de cálcio te leva a problemas de insônia? A falta de cálcio pode te levar a problemas de câimbra, e você fala, nossa, mas não é só o potássio? Não, é uma série de nutrientes que favorecem e que se unem para desenvolver uma determinada função no nosso corpo. Depressão. Às vezes, quando a gente fala de depressão, de estresse, de ansiedade, de irritabilidade, muitas pessoas pensam que é somente uma razão emocional, um fator emocional. Não, a carência de nutrientes te deixa vulnerável também a isso. Por isso que a gente fala aí de Magnus com Quênia, está bem, um OmniPlus para estar ajudando em várias situações. Baixa concentração. Se você tem um cérebro desnutrido, um cérebro mal oxigenado, um cérebro desidratado, gente, porque além dos produtos deve-se tomar água. Tem gente que não gosta de água e fala, eu tomo produto o dia inteiro, tá bem. Além dos produtos, mais água. Eu falo que água é igual a atividade física, nada substitui, ok? Complementa, mas não vai substituir. Então, além do suco, além do produto, água, ok? Baixa produção. Se você não tem energia, se você não tem disposição, você vai produzir menos. A gente observa isso, quanto menos as pessoas que trabalham em OmniLife e o sucesso não está contento, a gente percebe que são pessoas aí que estão tomando pouco produto, não tem energia nem para trabalhar. Então, você precisa se nutrir, você precisa ter energia para ter uma melhor produção. Imagina um atleta de alta performance desnutrido, desidratado, estressado, vai comprometer o rendimento e isso compromete em todos os sentidos, ok? Queda na saúde da sua pele. Quantas pessoas querem ter uma pele linda e maravilhosa? E vocês vão ver um pouco sobre isso logo em seguida, após eu terminar aqui, já vamos ter aí uma pessoa falando da parte de beleza, com dicas incríveis que vocês vão se apaixonar, ok? Então, assim, a pele depende de nutrientes. O teu cabelo precisa de nutrientes. As suas unhas precisam. Então, gente, a fome oculta, você vai perceber aquela pessoa com cabelo com aspecto opaco, ressecado, um aspecto de desidratação, de desnutrição. As unhas, quantas pessoas com unhas quebradiças? Às vezes a unha começa a crescer, já quebra. Gente, imagina isso, a unha, o seu externo, imagina como está o osso por dentro. Como estão os seus dentes. Então, gente, a gente precisa atentar a tudo isso. Perda de massa magra, gente, isso é péssimo para a saúde. Porque quando a gente fala perda da massa magra, não é só questão de estética. Se você tem perda de massa magra, se você está... Lembra quando a gente sempre comenta da obesidade, mas o baixo peso compromete muito a tua imunidade, o teu sistema glandular, o teu sistema pele, cabelo, unha, sistema estrutural. Isso compromete, porque todo o nosso corpo é movido por colágeno, por proteína. Ok? Então, é muito importante. Lembrando, quero ganhar massa, eu tenho que diminuir massa, tá? Então, assim, não é, eu quero ganhar massa, vou comer mais pão, mais arroz, mais massa. Não, é o contrário. Eu quero ganhar massa, eu tenho que diminuir massa e equilibrar a proteína, fazer uma dieta balanceada, uma alimentação balanceada e equilibrada, ok? Envelhecimento. Quantas pessoas... Às vezes você chega para uma pessoa que ela tem aí 50 anos e você olha e fala, nossa, eu não dava 40 anos. Percebem? E às vezes tem pessoas que têm 50 anos e você fala, nossa, achei que já tinha uns 60. Imaginem isso. Tudo depende de como você faz a manutenção dessa máquina. Da mesma forma que você cuida do seu celular, que você cuida do notebook, que você cuida do seu carro, faz todas as manutenções, façam em você também. Porque existem várias doenças. Tem doenças congênitas que você já nasce com ela, tem as doenças hereditárias, e não se apegue a isso. Porque meu pai teve problema sério de saúde, meu avô teve diabetes, teve câncer, teve isso, teve aquilo, teve um infarto. Então eu vou ter. Não. Existe uma porcentagem pequena de hereditariedade, de 5% a 10%. O restante somos nós que implantamos com os maus hábitos alimentares,
com sedentarismo, com desidratação, com o nosso estilo de vida. Então, precisamos atentar a isso, ok? Então, envelhecimento precoce. Todos nós vamos envelhecer? Se Deus quiser, todos nós queremos envelhecer. Imagina, tive com uma pessoa fez 100 anos, lúcida, bem, levantando, dando alguns passos, tranquilo, sozinha, sem bengala. Imagine isso. Então, gente, vamos envelhecer sem ficar velho. Que isso, Maria? Envelhecer sem ficar velho. Envelhecer com saúde, envelhecer saudável. Imaginem. Então, precisamos nos cuidarmos. A doença não é padrão para a pessoa de mais idade. Precisamos nos cuidarmos para diminuir esses riscos, ok? Além disso, vários outros fatores podem acontecer por conta de uma desnutrição. Então, como cuidar de tudo isso? Meu Deus, são tantas coisas. O que a gente precisa fazer? Ingestão variada de alimentos, alimentos saudáveis, equilibradas, vitaminas, minerais. Ah, tem uma situação mais delicada, mais profunda? Você vai ter que ter um acompanhamento de um profissional, de um nutricionista, de um médico para fazer esse acompanhamento adequado. Porém, para quem já vem se cuidando dos bons hábitos, da alimentação, de uma atividade física, dormir bem, tudo isso, gente, são fatores fundamentais para a tua qualidade de vida, ok? Então, a saúde, como eu sempre comento, não é simplesmente ausência de doenças, envolve um todo. A gente precisa cuidar de tudo isso, cuidar, controlar tudo que entra e o que sai. Como assim, Maria? Controlar a ingestão de bons alimentos, de alimentos saudáveis e fazer com que esse corpo funcione, com que esse corpo elimine para você não te sobrecarregar. Se o intestino não funciona, vai jogar na tua corrente sanguínea. Então, nós precisamos atentar a isso, ok? Tranquilo? Beleza? Além disso, o que é isso para viver-se bem? Por que a gente tem esse negócio? Que fome oculta, que coisa esquisita. Nunca nem tinha visto falar nisso. Muitas pessoas nunca viram falar, né? Da mesma forma que nós sentimos fome no café da manhã, no almoço, no jantar, as nossas células também passam fome. E é quando essas células estão passando fome que nós falamos dessa fome oculta, que às vezes não é visível para você, ok? Mas já está te prejudicando, já está plantando sementinhas ali que não são legais. Então, nós precisamos atentar a tudo isso. Então, o sono adequado, como eu comentei, tomar bastante água. Gente, quando eu falo tomar bastante água, muitas vezes a pessoa fala assim, você fala com o teu cliente, você vai tomar esse produto e tem que tomar mais água, bastante água. Se ela toma um copo e você fala, aumente a quantidade de água, se ela tomar 2, ela já aumentou, concordam? Mas ainda não é o suficiente. Então, atente a isso. O que eu sempre comento para aproximar do ideal? A cada quilo de peso, de 30 a 40 ml de água, ok? Ai, Maria, mas não são 2 litros? Se você tomar 2 litros, já estaria muito bom, porque a maioria não chega a essa quantidade. E não pense que refrigerantes, que outros vão substituir. Além do que você já usa, por exemplo, um suco da OmniLife, você precisa de mais água. Lembrando que nas frutas tem água, no seu alimento tem água, até aquela bolachinha sequinha, aquele biscoitinho, água e sal, tem água, tá? Nós falamos que a água oculta ali dentro, tá, gente? Então, tem água sim, mas isso para vocês entenderem o quanto nós precisamos de água. Nosso corpo é aproximadamente 75% de água e precisamos, quando você está desidratado, teu cérebro não funciona bem, teu intestino vai funcionar bem, o teu coração não funciona bem, todo o teu corpo paga um preço muito alto, inclusive o músculo. Só para vocês terem ideia, a gente fala dos órgãos vitais, cérebro, pulmão, coração, intestino, os rins, são 5. E aí, aí você fala, nossa, fígado não, porque o fígado é uma glândula, tá, gente? Então, o que acontece com tudo isso? Quando você toma pouca água, o teu corpo, o nosso sistema é muito inteligente. Essa máquina é perfeita. Aliás, quem fez também é perfeito. Não temos nem o que questionar. Nós só temos que cuidar, tá? Então, o que acontece? Quando você está desidratado, para o teu corpo, para você não entrar numa desidratação severa, se você não tomar água o suficiente, o corpo começa a buscar de algum lado. E aí, o que vai acontecer? Aonde no nosso corpo tem maior concentração de água? Aí você vai falar, no sangue também, mas os músculos. Tanto que eu dou o exemplo para vocês. Uma uva verde é uma uva linda, hidratada, pele lisinha. Uma uva passa, ela está do mesmo jeito? Ou ela está toda enrugadinha?
O que aconteceu ali? Retirou-se a água. Então, quando você começa a retirar a água dos músculos para suprir os órgãos vitais, você pode ter problemas aí de uma tendinite, de uma bursite, de dores de cabeça. Tem gente que tem dor de cabeça por falta de água. Tem gente que tem pressão elevada por desidratação. Tem gente que tem um raciocínio comprometido, uma concentração comprometida por desidratação. Então, gente, vital, água, mantenha-se bem hidratado, ok? Atualmente vivemos uma época de muito estresse, de muita sobrecarga, de muitos alimentos industrializados. As pessoas se preocupam muito com o tempo, e eu falo que você tem que tirar um tempo para cuidar da saúde, senão você vai ser obrigado a perder muito tempo gastando com a doença. E tempo, gente, a gente sempre fala, tempo é dinheiro. Falando de saúde, tempo é vida. Então, tire tempo para cuidar, para fazer a manutenção da sua saúde. Temos que fazer manutenção da saúde, senão você vai ter que gastar com a doença. E é vital, gente. Essa conta não falha. Se você não cuida da saúde, é certo que mais cedo ou mais tarde vai cuidar da doença. Então, é muito importante estar atentando a isso, porque geralmente os alimentos industrializados, processados, eu não vou fazer uma sopa em casa de legumes, mas tem uma prontinha no mercado que é só jogar na água. Gente, você tem ali alimentos vazios, calorias vazias, às vezes, com baixo teor nutricional e maior quantidade de calorias, que começam a te sobrecarregar. Então, pense nisso. Então, o número de pessoas doentes só aumenta por conta de um estilo de vida, por conta de maus hábitos alimentares, por conta de noites mal dormidas, por conta de um corpo sedentário, um corpo sem atividade, um corpo sem movimento. Você precisa se movimentar. Quando você faz uma atividade física, você melhora a circulação, você melhora a oxigenação cerebral, nutrição cerebral, você melhora de uma forma geral, ok? Inclusive o estresse. Então, vários os fatores. Então, atividade física. Esqueçam isso. Eu já vi muita gente, e até gostaria de dar um foco nisso, muitas pessoas falando assim, olha, começa a tomar o café, você não precisa de dieta, não precisa de exercício, vai perder peso. Por que você tem que despromover bons hábitos alimentares? Por que você tem que despromover uma atividade física? Ok? Então, gente, você vai usar esse produto e ter bom estilo de vida, bons hábitos alimentares, um melhor estilo de vida. Olha o que você está falando para essa pessoa e a pessoa vai confiar muito mais em você. Porque quando você fala, toma isso aqui, você não precisa de dieta, não precisa de atividade física. Gente, muitas pessoas ouvem vocês assim, será? Então, gente, sejam verdadeiros, sejam honestos e trabalhem, de fato, a qualidade de vida dessa pessoa, ok? Então, aumentar a quantidade de vegetais, você vai suprir melhor essa demanda de vitaminas e minerais. Como eu disse, além dos alimentos, os complementos de uma forma geral. Então, costumamos focar muito nos excessos, né? Eu tenho muitas situações, às vezes até com colegas que falam assim, nossa, mas se a pessoa tomar tantos produtos, não vai ter uma hipervitaminosa. Já falaram isso para vocês? Uma sobrecarga, eu sempre comento, gente, com colegas, em congressos, em tudo. Eu falo, nós não temos pessoas internadas com excessos de nutrientes, mas nós temos uma estatística gigante de pessoas em hospitais por carências nutricionais. E aí você fala, nossa, mas o que, por exemplo? Um AVC pode ser por carência nutricional, um infarto pode ser por carência nutricional, uma fratura de um osso, um fêmur quebrado ali, fraturado, é uma carência nutricional também, ok? Então, muitas das situações acontecem. Então, o que nós temos que nos preocuparmos? É com o excesso ou com a falta de nutrientes? Naturalmente, com a falta. As pessoas se preocupam com os excessos de caloria, contar calorias. É importante administrar, ter uma dieta equilibrada para você não se sobrecarregar. Lembrando que é uma conta poupança, se você colocou, você tem que gastar. Se você não gasta, vai acumular. Então, gente, mas é importante também, além de contar calorias, conte os nutrientes. Comece a pensar dessa forma, para você manter esse corpo em equilíbrio, com as funções metabólicas adequadas e, naturalmente, um corpo funcionando melhor e mais saudável, ok? Então, o sistema, se você tem essas carências, o sistema imune vai cair, você vai ficar mais frágil, muitas pessoas mais doentes, vulneráveis a várias complicações. Eu falo que estamos no momento que precisamos nos cuidarmos, eu sempre falei desde o início, não precisamos nos apavorarmos, mas precisamos nos cuidarmos. As regras são claras, e o principal para fazer você diminuir o risco de adoecer é cuidar da tua imunidade. Então, uma dica, empresário, você que gosta de Magnus,
Café, teatino, perfeito, ótimo. Mas nunca esqueça que tua imunidade precisa estar fortalecida. Então, nós temos aí Omni Plus, nós temos o Uso, nós temos o Ancemix, nós temos vários produtos que vão somar. Um AUE, que ajuda no equilíbrio do teu pH, desintoxicar, já vai te favorecer. Um Omnivil. Nossa, mas o Omnivil não é só para visão? Também. Mas o Omnivil tem uma ação anti-inflamatória, uma ação antioxidante super importante que te ajuda em várias situações. Então, reforcem os produtos, usem todos os produtos. É claro que você não vai usar tudo de uma vez, mas reforce porque o teu corpo agradece, e a tua saúde, e a tua vida, muito mais, ok? Então, se cuidem. Não deixe para se preocupar com o Omni Plus, com o Uso, com o Ancemix, quando está doente. Nós temos que usar todos esses produtos para exatamente prevenir, ok? Tranquilo? A saúde intestinal é fundamental, eu sempre comento, o intestino é a nossa porta da saúde, mas pode ser a porta da doença se você não cuidar. Então, muitos problemas sérios de saúde são por conta de uma saúde digestiva, intestinal comprometida. Então, é importante cuidarmos de tudo isso, porque se você acumula, nós temos aí uma flora intestinal, uma microbiota que precisa estar bem, com as bactérias saudáveis e não sobrecarregando das bactérias patogênicas. E é isso que nós precisamos quando nós fazemos uma desintoxicação, lembrando que desintoxicação não são apenas 3 dias, 7 dias, tem gente que fala, vou desintoxicar 3 dias, beleza, ótimo, já vai te ajudar. Eu vou fazer uma desintoxicação de 7 dias. Beleza, já está te ajudando. Mas todos os dias nós intoxicamos em tudo que comemos, bebemos e respiramos. Então, nós precisamos fazer isso constante. Lembrando que fibra, gente, nós precisamos diariamente de 25 a 30 gramas. Então, cada sachê de fibra vem com 7. Se você tomou 2, reforçou muito, frutas, verduras, legumes, você vai suprir, porque são alimentos ricos em vitaminas, minerais, inclusive as fibras. Mas a minha vida é muito corrida, é muito isso, as pessoas sempre têm desculpas para tudo. Então, tome pelo menos aí 3 sachês e muita água, ok? Para manter esse corpo bem tratado. Então, naturalmente, quando você começa a equilibrar essa flora intestinal, você diminui a questão dos gases, as alergias respiratórias, problemas de pele, vocês vão ver muito falando agora, daqui mais um pouquinho sobre. Então, o intestino, gente, se ele não funciona, ele joga toxinas para a tua corrente sanguínea. Se ele não jogar para fora, ele vai jogar para a tua pele. E aí você começa a ter pele esmanchada, ter pele sem brilho, não ter uma pele bonita, não ter uma pele saudável, e a gente precisa atentar a tudo isso, ok? Alterações de pressão arterial, quantos desconfortos podem acontecer por um corpo intoxicado? Então, quando eu falo de desintoxicação, estou falando de equilíbrio de pH, você está tirando aí de um ambiente ácido para um ambiente alcalino, e lembrando que um corpo com uma corrente sanguínea, um sangue alcalino ali, é um corpo saudável, que te diminui os riscos de adoecer. Eu falo que um pH é como se fosse uma cozinha suja. Se você está ácido, é a cozinha suja. Imagina uma cozinha cheia de lixos, louças na pia, vai juntar ali mosquitos, moscas, baratas, ratos, enfim. O teu corpo sujo vai ser vulnerável aí às bactérias, vírus, fungos. Então, quando você está com a imunidade alta, um corpo equilibrado, um equilíbrio de pH, o teu corpo se defende. É isso que nós queremos para todos nós. Por isso, estamos aqui conversando com vocês, com esses bons hábitos alimentares que a gente precisa todos os dias e, principalmente, os nossos produtos, que são as nossas... Eu falo que são as nossas ferramentas aí para nos defendermos ainda mais, ok? Lembra quando eu falei das doenças carenciais, aquela pessoa que vira para você e fala assim, mas eu não preciso, eu não tenho nada. Eu não sei se vocês já tentaram no livro, aqui eu falo muito das doenças carenciais. Essa tabela, para quem tem esse livro, tem inclusive essa tabela aí para vocês. Se quiser tirar foto aí, fique à vontade. Mas é importante você ter, quando as pessoas comentam, imaginam, eu tenho um problema de uma anemia. Lembrando, gente, que são anemias. São vários tipos. Tem anemia por falta de ferro, tem anemia por falta de ácido fólico, tem anemia por falta de B12, tem anemia por falta... Enfim, por falta de vitamina E. Então, existem várias as situações. Depressão, olha atente só a depressão. Vitamina B6, B1, vitamina C, cálcio, pantotênico, vitamina E, zinco, cálcio, magnésio, enfim. Quantos nutrientes importantes para te ajudar a equilibrar? Aí você fala, nossa, mas depressão... Eu tinha que ir só o psicólogo? Não, por isso que hoje existe equipe multidisciplinar. Tem um psicólogo, tem um nutricionista, tem um médico, tem um psiquiatra, enfim. Ok? Então, nós temos produtos que nos ajudam. Olha o que nós temos na nossa casa todos os dias.
Só que não adianta ter em casa, tem que usar e de forma disciplinada. Tem gente que quer ter um resultado fantástico usando uma vez ao dia. Lembrando, quando o teu corpo está bem, você tem uma carência nutricional. Você tem uma necessidade nutricional. Quando o teu corpo está com estresse lá em cima, tem algumas complicações acontecendo. Só para você ter ideia, febre. Se você tem febre, você já precisa de mais nutrientes para ajudar o teu corpo a trabalhar, porque ele está em conflito ali, trabalhando constantemente para se defender. São os soldadinhos da defesa tentando atacar esses agressores que vão aparecendo. Então, aumenta a tua necessidade, ok? Uma arritmia cardíaca, tremor, artrite, hipotiroidismo, hipertiroidismo, enfim, quantas situações, hemorragias. Lembrando, mulheres, esses dias me ligaram, ai, mas a pessoa está com um fluxo muito intenso, nossa, quase uma hemorragia, e está tomando FEM, está melhorando, mas o que mais pode ajudar? Gente, dá uma olhada nas tabelas, todos os meus livros têm, a OmniLife está sempre colocando sobre algum produto aí nos grupos, é importante, atente a isso. Vitamina K vai ajudar bastante, aonde nós temos em maior quantidade. Nós temos aí, por exemplo, no Omnioche, no Ancemix, em produtos fantásticos aí para estar ajudando. Um P mais Make, rico em vitamina C, que ajuda também. Lembrando que a vitamina C é o potencializador aí para estimular a produção de colágeno. Muitas vezes as pessoas falam, qual produto tem colágeno? Gente, colágeno é proteína. Nós temos proteína no shake, nós temos o P mais Make, nós temos o Pump, né? Tudo isso já na forma de absorção. Porque quando você toma, dependendo do aminoácido, do colágeno que você ingere, ele tem que ser transformado para aminoácido para depois ser absorvido. E o OmniLife já está com tudo isso pronto para você, ok? Então, vai ajudar muito nos casos de disfunções neurológicas. Vitamina E, super importante para ajudar, além de vários outros nutrientes, ok? Como o magnésio, como o cálcio e assim por diante. Como o molibdênio. Molibdênio, gente, nós temos em Omnimix, super importante para o bem-estar, por isso um produto que a gente orienta aí para as crianças, para todas as pessoas, inclusive as pessoas de mais idade também. Impotência. Nossa, sério? Vitamina C, sim, estimula a proteína, estimula a tua imunidade, desintoxica, melhora a circulação. É uma vitamina E, é um zinco, é um selênio, é uma ginina, uma fenilalanina. Gente, são muitos nutrientes que contribuem. Dá uma lida aí que eu não vou passar estudos, senão a gente vai ficar muito tempo aqui, é importante que vocês atentem a tudo isso. Quais produtos podem nos ajudar em várias dessas situações? Quantos produtos nós temos aí, gente? Eu já vim comentando sobre eles no meio. Por exemplo, o Fiber Plus, um AUE, desintoxica, melhora a tua flora intestinal, essa microbiota, e naturalmente vai melhorar o nosso nível de absorção de nutrientes, que a maior parte são absorvidos ali, apesar de que nossos produtos já começam uma absorção na boca. Por isso que é importante. Tem gente que me liga e fala, eu posso tomar esse produto com isso, com aquilo? Gente, super indicado, água, ok? Ah, mas tem aquela criança que tal, esse, aquilo. Às vezes algumas mães me ligam, então prepare um suco e coloque dentro, mas não deixe essa criança sem tomar. Lembrando que o importante, água. E todos os nossos produtos, gente, olha que fantástico, a OmniLife pensou em tudo. Todos os nossos produtos têm sabores deliciosos. Às vezes alguns me mandam mensagem aqui, me questionam, por que tem sabor artificial disso? Por que tem conservante? Gente, se não tiver conservante, esse produto não teria o tempo de vida de prateleira que ele tem. Se não tiver sabor, nosso produto não é em cápsula, é em forma de suco. Tá? Então, eu falo que imagina a gente ter o melhor produto do mundo e não conseguir administrar para uma criança. Então, o OmniLife pensou em tudo, ok? Aí nós temos aí o Estar Bem. Estar Bem para fome oculta. Quem estava no início, lembra que eu comentei? Estresse muito acentuado, você tem um gasto energético ao extremo. Eu até assemelho uma pessoa estressada ao extremo ao maratonista, um gasto energético muito alto, o corpo trabalhando ali. Então, Estar Bem vem para ajudar em várias as situações, com relação ao sistema nervoso, ajudar nos casos de uma ansiedade, quantas pessoas ansiosas, deprimidas, estressadas, por conta de tudo. Sempre existem pessoas assim, e agora isso se acentuou mais ainda, então isso também vai contribuir bastante. No controle de peso, quantas pessoas às vezes reclamam, mas eu não consigo perder peso. Às vezes é uma pessoa muito ansiosa, muito agitada, o Estar Bem. Ao invés de você desencadear aí vários outros hormônios que vão comprometer, você vai desencadear aí, por exemplo, serotonina. Quando você está estressado, o cortisol vai lá em cima. Quando você está bem, quando você está com o seu sistema nervoso bem, você vai estimular a produção de neurotransmissores, super importante para te dar uma sensação de bem-estar, um equilíbrio.
Omniosh, super importante aí, rico em vitamina D. Gente, vitamina D é considerada vitamina e também ela tem funções hormonais por conta de quantos benefícios leva ao nosso organismo, com relação à imunidade, com relação à parte estrutural, articular, óssea. Então, muitos efeitos importantes. Ai, Maria, mas sério, cada nutriente tem várias funções. Esse produto super recomendo. Aliás, hoje, meu pai tem 92 anos, sem bengala, anda sem bengala, graças a OmniOst P mais Make. Ele começou quando era Nova Kid, o OmniOst, resultados fantásticos aí, gente. Omni Plus, o Ansemix, uso, como eu já comentei, imunidade. Super importante, reforcem. Eu não tenho que reforçar a minha imunidade somente quando a doença chega, eu tenho que reforçar antes. Imagina que você vai fechar sua porta depois que o bandido entrou. É mais difícil para você controlar. Então, quando você cuida da tua imunidade, você está fechando a porta e não deixando que um agente agressor se instale na tua casa. No teu caso aqui, no nosso caso aqui, que se instale no seu corpo. Então, temos que reforçar a nossa imunidade. Omnimix, super rico em nutrientes para ajudar a corrigir todas essas carências, ok? E era isso, o tempo voa, meu Deus, como corre. Se tiver alguma pergunta, me ajuda aí, meu amor. Celso Valente? Me ajuda aí com relação, se tiver alguma pergunta. Pessoal, eu espero ter contribuído com algumas orientações para você, para a tua família, para os seus clientes.